Queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Quero convidá-los ao texto. Eu quero ler em 2 livros, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 8, a parte A e a B. Depois, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 20 por diante. Atos capítulo 23, versículo 8, está escrito: porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Capítulo 1 da segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo 20, disse o apóstolo: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Amém? Queiram tornar os nossos lugares, aqueles que assim podem fazê-lo. Enquanto externo a Deus, os meus agradecimentos de poder estar aqui pela primeira vez na Assembleia de Deus de Adema, atendendo um convite muito especial para mim, do pastor Luiz Ricardo, muito bom revê-lo, com a sua mudícana esposa, irmã Rosângela, e em nome deles, a todo este coeso ministério, quero reverenciá-los e, obviamente, a esta igreja. Quero registrar gratidão pela vida do presbítero William, que viabilizou as passagens, a minha chegada, a locomoção, como também o diácono Igor, que me recebeu na chegada no aeroporto. Eu quero deixar registrados os meus agradecimentos. E agradecer ao meu amigo, pastor Nerildo Ocioli, que me ligou dizendo que o pastor Luiz Ricardo queria falar comigo. E eu quero agradecê-lo, pois é um grande amigo, que eu tenho grande admiração. Para que Deus continue abençoando e a família. Queridos, como o texto, a proposta é provocativa, a temática do trabalho, sobre incêndio, e só tem incêndio se tiver fogo, não é verdade? E eu gostaria de falar-lhes sobre a proposta Incendiados. Incendiados por um motivo e para um propósito. Quando nós analisamos o texto primário, a gente vai ver que havia uma decisão da cúpula sacerdotal que regia o sistema. Quando eu falo sistema, estou falando do sistema religioso do judaísmo, pois os saduceus era o grupo mais importante, porque nele estava alocado o sumo sacerdote e as pessoas mais ricas e mais importantes de Jerusalém. E era este grupo responsável pelo culto, pela adoração, a quem servia os escribas, os doutores, teólogos, digamos assim, que formavam as gerações do judaísmo. Quando nós observamos o que Paulo escreve aos gentios, pois no primeiro texto nós não fazíamos parte. Então Paulo está escrevendo aos gentios de Corinto pela segunda vez. Porque a primeira vez, a primeira carta Paulo escreve para corrigir várias
observações comportamentais, doutrinária, dos gentios em Corinto. E os irmãos vão de convir que a igreja em Corinto foi a igreja mais incendiada de todo o Novo Testamento. Quando eu digo mais pentecostal. Então observem que a primeira carta, além de vários os problemas, Paulo vai corrigir justamente combatendo uma corrente filosófica que desestimulou muitos da igreja de Corinto, que era justamente a ressurreição. Porque os judeus e mestres ortodoxos, que estavam espalhados por todo aquele mundo, e os irmãos observam que eles foram os percalços dos apóstolos, concernente contradição do evangelho, na visão deles. E justamente para uma região grega, romana, que era a Acaia, que juntamente com a Macedônia formava essa região da Grécia, mas dominada por Roma. Então a filosofia de Zenão e de Epícuros, que foram filósofos gregos que vieram antes de Cristo, e esta região seguia esta filosofia, esta corrente filosófica. E a corrente filosófica grega dizia que você tinha que viver a vida. Essas duas correntes que Lucas chama de estoicos e epicureus. Então os gregos que haviam se convertidos na região de Corinto, gentios, antes de Cristo eles tinham que aprender, eles aprendiam, tinham discípulos e profetas, tinha escola e continuava perdurando, que eu tenho que viver a vida com sabedoria, porque depois de morrer, acabou. Então, dentro da cultura, da história secular, a Bíblia diz, e a história secular, que os romanos depositavam a sua felicidade, por exemplo, o ápice da felicidade de um povo é o futebol e é o gol. Se houve um gol, é o ápice da alegria. E os romanos era o sofrimento, era a morte. Por isso que o Coliseu servia de espetáculo, justamente que o imperador estimulava e dava alegria aos romanos, quando os gladiadores, os cristãos, eram servidos de espetáculos, e quando o vencedor e o imperador dizia a ele que tinha que matar, aí os romanos vibravam. Então o ápice da alegria dos romanos estavam na morte. Já os gregos não. Os gregos acreditavam que o ápice da felicidade era no que eu tinha, no que eu possuía, porque era visível, era palpável. Então eu tinha que depositar a minha felicidade e o ápice da minha esperança naquilo que eu tenho. Então, observe que o evangelho que Paulo prega é o evangelho da ressurreição. Após a morte tem vida. Aí é quando ele faz menção, terminando a primeira carta, o capítulo 15 da primeira carta, é justamente sobre isso. E quando termina a primeira carta, o impacto foi tão grande, que com poucos meses depois, ele escreve a segunda. Porque grupo de falsos mestres entraram, denegrindo a chamada de Paulo, a mensagem de Paulo. Então é quando Paulo escreve a segunda carta, dizendo aos irmãos que não pôde ir e demorou ir, porém, ele vai justificar o seu chamado e estimula os irmãos para não desistirem, dizendo que Deus foi Deus que nos deu uma garantia, um selo e um penhor nos nossos corações. Quando nós vamos para o vocabulário, para o nosso, penhor e selo é um primeiro depósito, é um primeiro pagamento. Por exemplo, se eu e pastor Luiz queremos fazer um compromisso, e eu faço a proposta e ele aceita, então ele vai me dizer qual é a garantia que eu vou ter que o senhor vai efetivar a transação.
Então, eu faço um depósito. Eu faço, no contexto bíblico, um selo de garantia e um penhor. E este depósito vai ser o penhor. Toda vez, mesmo demorando, que ele olhar para o penhor, o depósito está lá, está dizendo que a proposta está de pé. Então eu quero tomar por base esse texto, com a vossa permissão, para falar-lhes sobre formação, medo e incêndio. Quando nós analisamos, me permita, não era fácil tirar um judeu da sua fé. Não era fácil converter, como ainda não é, um judeu, tirar ele do judaísmo. Os irmãos hão de convir que a fé do povo oriental, quando eles acreditam, eles dão até a própria vida pela fé que eles acreditam. E justamente um judeu, porque diz a história que um judeu, no Antigo Testamento, já nascia dentro da lei. Então, com 6 anos, no máximo, eles começavam o que a história teológica e o contexto diz, se chama de Beit Talmud. O Beit Talmud quer dizer casa e Talmud, ensino, instrução e aprendizado. Então, Beit Talmud quer dizer ensino em casa, aprendizado em casa. Então, com 5 a 6 anos, o pai já chamava o filho, a mãe a filha, e ia impregnar nele, conforme a lei, o judaísmo, que era a religião da nação. Então, quando eles iam ensinar, instruir, o menino ia ter que catequizar na mente e no coração, e disse Salomão para quando ele crescer não se desviar do caminho que aprendeu. Então a primeira coisa que eles aprendiam era a lei. Eles eram instruídos a decorar os principais pontos da lei. E em segundo, o comportamento. Como um judeu deve se comportar. Se eu ando parte do mundo, pregando o evangelho, e em todo mundo tem judeu. Mas aonde há os judeus ortodoxos, mais extremistas, eles não mudam até hoje. Porque o ensino começa da infância. Então eles vão aprender todo o comportamento. E em terceiro, a alimentação. O que pode, o que não pode. Não se deve misturar, tudo sobre isso eles aprendem até os 10 a 12 anos. Quando eles completam 12 anos, então tanto as moças como os rapazes já estão catequizados acerca da lei, já sabem como se comportar e já sabem tratar do alimento. O que pode, o que não pode, e o que é limpo, o que é imundo, e assim o é. Então, quando os homens, as mulheres só vão até aqui, até hoje na cultura. Quando eles completam 12 anos, então as moças vão para uma sinagoga e vão recitar a Torá. Não exige muito, porque aqui ela toca na Torá, diante de uma mulher e volta. Mas o homem não. O homem vai ser sabatinado diante dos escribas, dos doutores. Então, por exemplo, eu sou um judeu de 12 anos e aqui eu já terminei o Beit Talmud. Aí, se eu moro longe de Jerusalém, eu vou me apresentar aos escribas de uma sinagoga. Se eu estou em Jerusalém, vou no templo. Então, uma mesa de mestres, digamos assim, se juntam e eu fico na frente sentado. E lá eu vou recitar
toda a Torá que eu aprendi. E quando eles percebem que eu tenho poder intelectual para me tornar um mestre da lei, aí eles me dão a autoria e a permissão de eu escolher qual dos mestres eu quero seguir. Eu quero que seja o meu mestre. Então, quando ele é aprovado, então ele vai escolher. Eu quero aprender aos pés do pastor Luiz, do mestre Luiz. Aí de 15 a 30 anos, eu vou comer poeira. Que é a frase, vou aprender aos pés de o mestre Luiz. Então, aprendendo aqui, é chamado de Beit Midrash. Como o Beit Talmud é estudo em casa, o Beit Midrash é sala de estudo. Agora eu vou, o Midrash ou Derash, quer dizer, a partir daqui eu vou indagar, pesquisar e vou buscar todo o contexto da lei, porque durante 15 anos, agora eu vou discernir, interpretar o verdadeiro sentido da lei. E além disso, não posso me afastar muito do mestre. Porque ele vai ser o responsável de me tornar um mestre da lei. Então, a distância máxima é 3 metros que eu tenho que estar dele. Porque eu vou aprender o que ele faz, o que ele fala, como ele senta, como ele levanta, o que ele ensina. É 24 horas, eu não tenho vida mais para mim, mas é para ele. Porque agora eu sou o discípulo dele. Então, quando um judeu completa 30 anos nesta linha, ele é mestre. E agora ele pode formar discípulo e pregar a sua doutrina. Veja como não era fácil. Esta era a formação. Só que com a degradação do período intestamentário, quando o espiritual foi tirado de lado e entrou o conceito, a degradação moral e espiritual, agora a formação da nova geração estava comprometida. Porque os romanos vêm e politizam todo o sistema religioso. Veja que Lucas diz que quem nomeou Caifás e Anás foi Quirino. E quem era Quirino? Um representante de Roma. Porque Roma agora vai mandar na religião. E Roma dizia, se o sumo sacerdote não manter a ordem na Palestina, eu destituí ele. Então, os sacerdotes, com medo de seguir, perder o cargo, dizia, não, agora vai ser no jeitinho. Agora não tem mais. Quando Herodes reina na região da Palestina, então o que acontece? Acontece que a crise vem. Por quê? Porque Herodes não é muito popular em meio aos judeus. Aí os judeus fazem um pedido, a reforma do templo de Zorobabel. Aí Herodes investe tudo que é de bom e de arquitetônico para levantar o templo de Jerusalém, o templo conhecido como o templo de Herodes. Era uma coisa suntuosa. Então, quando eles construíram o templo, veja que a coisa vai se degradando, vai piorando. Porque agora virou jogo de interesse econômico. Se tornou o maior lugar das pessoas depositar dinheiro. E agora, os saduceus, encabeçado por Anás e Caifás, e as pessoas mais ricas, começaram a segregar os mais pobres. Como? Corrupção. A história intestamentária diz que havia um monopólio em Jerusalém. Um monopólio comercial. Por exemplo, as lojas maiores, mais principais, e sua grande maioria pertencia a quem? Ao sumo sacerdote e os seus aliados. Então, uma vez por ano, o povo se reunia, ou quando tinha culto especial, trazia boi, trazia novilho, trazia carneiro, trazia pombo, trazia oferta para ofertar. Quando ia entrar em Jerusalém, não podia. Havia uma brite de representantes do templo. E o que era que eles faziam? Ia inspecionar a oferta. Quando eles olhavam, o pobre trazia o seu cordeiro. Ele dizia, não vai entrar.
Porque não é puro. Mas eu criei o ano todo, mas a gente encontrou defeito, não entra. Porque se não entra, já tinha uma mesa preparada, um lugar pronto lá dentro para vender carneiro. Então se não entrou, eu vou ter que investir e comprar lá dentro. Muito trazia os pombos, quando chegava, não, o seu pombo tem defeito. Por quê? Se não pode entrar, lá já tinha mesa com pombo para comprar lá dentro e tinha mesa com moeda para pagar ou trocar, porque a oferta que vinha de fora não entrava, só a oferta que estava dentro. O problema era esse? Não. O problema era o quanto eles acresciam no valor. Diz o escritor judeu que um pombo, por exemplo, se valesse 100 reais, você criou, mas lá dentro valia um salário de um homem, se fosse hoje, quase 1.400 reais. E qual é o pior? A nova geração estava sendo formada por essa raça. Aí você vai observar, todo sábado, uma vez por ano, tinha culto excepcional, 3 vezes no ano, Páscoa, 3 festas especiais, muito forte, mas matava o animal, ofertava pombo, roubava o povo. Por isso que os cultos não tinham fogo. Porque tinha todo o ritual, jejuavam 3 vezes por dia, oravam o dia todo, 3 vezes por dia, jejuavam o dia todo, andavam tudo de aparência, os cultos era festa. Quando iam entrar, o aleijado estava na porta do templo. Eles nem olhavam. Quando dava esmola, era porque na época, no judaísmo, dar esmola faz parte da religião. Se eu der esmola, eu sou mais santo de quem não dei. Então eles davam para o povo ver que ele era mais santo. Saía no culto, estava muita gente marginalizada na beira de um tanque. Havia culto especial, mas nada acontecia. Aí Deus disse, não aguento mais. Você está entendendo que quando Jesus entrou em Jerusalém no templo, foi isso que ele ficou com tanta raiva, que derrubou a mesa dos pombos, derrubou a mesa da moeda, soltou os pombos e disse, a casa do meu pai é casa de oração, e vocês transformaram em um lugar de ladrão. Então agora a nova geração estava sendo formada com a mesmice. Por quê? Quem eram os representantes de Deus na terra? Esta religião. Quem foi escolhido por Deus e eleito para anunciar as grandezas de Deus na terra? Israel, mas se corrompeu. Aí Deus diz, não aguento mais. Mandei vários profetas para consertá-lo e eles não ouviram. Mas eu vou enviar meu filho. Talvez eles, sabendo que é meu filho, eles atendam e se consertem. Aí Jesus vem, neste meio cruel. Quando Jesus entra no cenário, veja que como Deus é justo, e Jesus tinha que ser justo como homem, cumprir a legalidade exigente na lei, porque ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Então ele tinha que ser mais justo do que qualquer um outro. Aí ele entra. Então, até os 12 anos, ele aprende a lei, mesmo a gente acreditando que ele é autodidático, mas só ser autodidático não dava direito a ele perante a lei. Então agora ele vai aprender sobre tudo do contexto da lei até os 12 anos. Quando ele completa 12 anos, vem a festa. Aí a Maria e José e os seus parentes saem de Nazaré e vai para Jerusalém. Aí Jesus, com 12 anos, aproveitou que estava lá e disse, eu vou ser sabatinado. Só que havia uma rixa. Porque desde quando o reino foi dividido, eles foram separados, Israel e Judá. Quando Deus trouxe eles do cativeiro, vieram juntos. Só que quem não teve sucesso em Jerusalém, mudou para Samaria, Galileia. Então, os de Jerusalém, onde era o centro político, econômico e religioso, desprezaram os da Galileia. E eles diziam, daquela região nunca vai sair um profeta, nunca vai sair ninguém que preste. Por conta da mistura com os pagãos, porque é a fronteira com a Sírio-Fenícia. Aí Jesus vem da Galileia e vai ser sabatinado em Jerusalém.
Os mestres o interrogam. E a Bíblia diz que ele dava um show de conhecimento. Além de responder, ele ainda dizia o que significava na sua origem, a ponto que os doutores disseram: de onde é esse menino? Que sabedoria é essa? De onde ele é? É da Galileia. Se é da Galileia, não serve. Escanteia-o. Aí ele sai do cenário. Segundo alguns acadêmicos eruditos, ele foi para Antioquia, para Alexandria, para cumprir o processo do Beit Midrash. Porque, por mais autodidático que ele fosse, a lei e a cultura dizia que só com 30 anos, formado mestre, os intelectuais podiam formar discípulo e se tornar mestre. Então, como ele não foi aceito em Jerusalém, ele vai para Alexandria, seguindo uma ordem de observação teológica. Não está escrito. Estou falando isso para não distorcer o contexto, porque não está escrito. Só dando um conhecimento entre linhas, extra-bíblico. Então ele vai para Alexandria, que Alexandria é a mais antiga sala de aulas ou escola das religiões sagradas, das ciências sagradas. Então quem estudava em Alexandria era respeitado no mundo todo. Então, quando ele vai para Alexandria, sai do cenário. De 12 a 30 anos, está sem história. Quando ele completa 30 anos, ele termina o Beit Midrash. E agora vem como mestre. Quando ele chega, ele não vai para Jerusalém, porque até os irmãos deles dão a ideia a ele: tu não quer ser famoso? Vai para Jerusalém, porque a normalidade era essa. Eu me formei lá fora, mas se eu fosse reconhecido em Jerusalém, aí as portas se abriam. Mas quando ele vem, não vai para Jerusalém, ele vai para o Jordão. E pelo Jordão, ele vai, aí João Batista senta e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí ele não vai se mostrar aos mestres, porque ele agora é mestre. Aí ele já entra nas águas. João diz: não, mestre, eu não posso te batizar. Ele diz: João, deixa cumprir toda a justiça, deixa cumprir. Aí João batiza. Quando ele se levanta, o céu abre e o Espírito Santo desce sobre ele. Quando ele sai dali, o Espírito agora, ele não vai ser comandado pelo diploma, nem pela intelectualidade. Ele vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Vai para o deserto, vence Satanás, e quando volta, não vai para Jerusalém, ele volta para Nazaré. Chega em Nazaré, aí agora mestre, vai para as congregações, as sinagogas pequenas, e vai pregar. Aí o povo ficava dizendo: menino do céu, se fosse nordestino um homem, que sabedoria. Mas esse menino não é o filho de José e de Maria? E como ele aprendeu tanta coisa assim? Ele ficou, que a Bíblia diz que ele ensinava todo sábado. Chegou um sábado, que era o culto oficial, o doutor estava lá. Aí alguém, quero acreditar, olha, Jesus é bom e ele está no culto. Aí disseram: então vamos dar para ele pregar. Jesus está com a palavra. Aí ele diz: me dá o livro, o rolo do profeta Isaías. Quando ele abre, o Espírito do Senhor é sobre mim. Ele me ungiu para abrir os olhos do cego, para pôr liberdade aos cativos e para pregar o evangelho de vida, anunciar o evangelho da salvação. Ele é expulso porque disse: hoje se cumpriu esta profecia. Aí os doutores não engoliram. Quiseram matá-lo logo ali. Blasfêmia, herege. Ele sai de fininho, mas expulsaram. Está escrito: expulsaram ele de Nazaré. Aqui ele não prega mais. Queimou-se. Se fosse na nossa linguagem. Aí ele vai morar em Cafarnaum. Aí agora de Cafarnaum, ele vai começar a fazer e seus discípulos, ensiná-los para depois incendiá-los. Porque Israel rejeitou.
Aí agora ele vai formar uma igreja, porque disse Paulo, Romanos 25:11, eu vou dizer o mistério a vocês, para vocês não ensoberbecerem, é que Deus endureceu o coração de Israel, para vocês gentios entrarem. Deus endurece Israel e se vira para nós. Zambujeiro ruim. Contra a própria natureza, ninguém, nem os apóstolos, nem os anjos esperava que a gente fosse entrar e não sabia, porque zambujeiro ruim. Aí diz Paulo, ele cortou vocês do natural zambujeiro, contra tudo e contra todos, contra a própria natureza, colocou vocês na oliveira verdadeira. Mas precisava de um processo. Aí ele vai fazer diferente dos mestres de Jerusalém. Era praxe, gente. Nem o mestre de Jerusalém, por melhor que fosse o seu discípulo, fazia o que Jesus fez. Lá em Jerusalém, era o lugar de escolher quem queria ser bem sucedido. Porque em Jerusalém estavam os intelectuais, os formandos, a nova geração, sábia, inteligente. Mas Joséfo diz que eles tinham um problema, não honrava, não tinha honra. Se tivesse uma agenda de 2000, se tivesse alguém ligasse, o nosso contexto, ligasse, porque na época não tinha telefone, ou alguém chamasse, ô doutor, eu te dou 4 para tu vir para a minha sinagoga. Eles deixavam de 2 e ia para de 4, porque ele não honrava. O dinheiro era mais importante do que a honra. Aí Joséfo disse que os ignorantes do norte não tinham leitura, não tinham anel, não tinham diploma, mas dava mais valor à honra do que o dinheiro. Não se vendia naquilo que acreditava. Aí ele não vai para Jerusalém, ele vai juntar 30 anos, o mestre no anonimato vem e vai formar os seus discípulos. Olha se tem algum doutor, exceto um, que era o mais sábio, que era Judas. E era o único que não era do norte, da Galileia. E olha se ele não se vendeu. Ele forma os seus discípulos. E agora, como mestre, ele vai exercer. Eu sei que aqui tem doutores, em vários, mas você só pode exercer baseado na nossa lei se você for diplomado. Se você não tiver o diploma, o certificado que você se formou, você está sujeito a ser preso. Falsa ideologia. Então, ou seja, ele tinha que cumprir. Agora ele entra e vai formando os seus discípulos e vai começar a pregar este evangelho de ressurreição, de vida e de cura e de esperança. Aí muda, porque os cultos em Jerusalém tinha glamour, tinha igreja bonita, todo mundo saltava os olhos e não acontecia sobrenatural. Agora Jesus, cheio do Espírito, vai começar a pregar do norte para cá, só na beira da estrada. Não tinha glamour, não tinha oferta, era pela fé e pelo Espírito. Aí a Bíblia diz que onde ele pregava, onde eles com os discípulos passavam, acontecia algo diferente em Jerusalém. O cego enxergava, o coxo levantava, a graça caía, o evangelho era pregado e até morto voltava a viver pelo poder da sua palavra. E para piorar, ele vai pregar o evangelho da salvação, de cura, de batismo, de fogo e de ressurreição. E nós lemos que a cúpula, está escrito, Lucas falou em Atos, nós lemos que eles não acreditavam nem em ressurreição, nem em anjos, nem em espírito. Nós lemos. Você quer ver uma coisa? Para você ter uma ideia, pastor Luiz é crânio, é bom. Eu já até sei das séries que ele dá aqui, mas ele ensine o que não vem da convenção do Belém. Daqui a 2 dias ele está fora. Então agora Jesus começa a pregar a ressurreição. A cúpula do sistema dizia, não há. Aí Jesus não consistia só em palavra, aí eles quebravam a cara, porque o povo dizia, ele prega diferente dos mestres de Jerusalém. Os mestres de Jerusalém pregam e nada acontece. E quando ele prega com autoridade e com poder, e as coisas acontecem. Aí Jerusalém soube. Sintetizando, aí disseram, quem é esse? É um profeta que surgiu como é o nome? Jesus de Nazaré. Começou com 12 analfabetos e já tem uma multidão e está vindo de lá para cá.
assustou Jerusalém. Aí eles mandam quem? Primeira coisa, vamos caçar. Vamos ver se ele tem autonomia para ensinar ou formar discípulo. Ele vai ter que comprovar que é mestre. Veja que Mateus capítulo 22, a partir do versículo 15 até o 30 e pouco, ele vai dar 3 provas que vieram. Mateus diz que chegou um grupo de doutores e foram colocar Jesus para saber se ele era mestre. E chegaram, a partir do versículo 15, disseram: "Ô, Rabi, a gente quer saber se uma coisa é justa perante a nossa lei. É lícito pagar tributo a César?" Aí Jesus olha e diz: "Hipócrita, por que vocês fazem prova de mim?" Está escrito. O que está escrito? Me dê a moeda. O que está escrito nessa esfinge? De quem é essa foto? De César. Então, vocês erram não conhecendo as escrituras, nem o poder de Deus. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Botaram o rabo entre as pernas e... Aí Jerusalém ficou mais com raiva. Ele está pregando ressurreição. Aí a sequência, Mateus diz que eles mandaram gente importante. Chegou para Jesus e disseram: "Jesus, o Senhor fala de ressurreição. Entre nós e a nossa lei está escrito: se um homem casar com uma mulher e ele morrer e não der filho a ela, o irmão dele tem que casar com ela para dar-lhe descendência. E entre nós, teve 7 irmãos. O primeiro casou, não deu filho. Então o segundo casou com ela, e ela não deu filho. O terceiro, 7. Então, diz a gente, na ressurreição, de quem vai ser a mulher?" Aí Jesus diz: "Ô, camboi de gente besta." Na linguagem nordestina. Se fosse nordestino. Vocês não acreditam que Abraão, Isaac e Jacó estão vivos? Não é a fé de vocês? Sim. Então, deixa eu dizer a vocês, na ressurreição, não vai se dar e não vai ter casamento, porque todos vão ser igual os anjos de Deus. Ora, vocês não pregam e vocês não acreditam que o nosso Deus é Deus de vivo e não Deus de morto. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Colocaram a cabeça para baixo e sumiram, maravilhados. Aí mandaram um doutor, juiz, jurista da lei, membro do sinédrio. E ele chega e diz: "Mateus, Jesus, qual é o melhor dos mandamentos, o maior?" Aí Jesus olha para ele e diz: "Olha, ama o teu Deus de toda a tua força, de todo o coração. Ama o teu Deus acima de tudo. E o segundo, semelhante a esse, ama o teu próximo como a ti mesmo." O doutor vira as costas e vaza. Maravilhado. Por mais de 40 vezes no Novo Testamento, Jesus é chamado de mestre. E não é só pelos discípulos, é pelos doutores, é por Jerusalém, é pelos soldados, é pelo povão, é pelo povinho. Chamava ele de mestre. O próprio Nicodemos, quando vai visitar ele, que era um dos principais mestres da lei, chega para ele e diz: "Mestre, Rabi, sabemos, plural, sabemos que tu és mestre, vindo de Deus." Oh. Aí agora é Jesus que vai dizer a ele: "O que faz?" Ele pergunta: "Para ter a vida eterna, vai ter que nascer de novo, doutor." "Mas como pode?" Olha o que Jesus diz: "Nicodemos, tu é mestre e não sabe essas coisas." Não pararam ele na consulta, na formação. Aí agora vem o medo, porque agora Jerusalém se vira contra ele. Já que não conseguiram, vamos matá-lo. Era a única alternativa. Porque se a gente deixar ele assim, diz João, ele vai ganhar todo o povo para ele e Roma vai tirar o nosso cargo. Aí diz a Bíblia que agora procuravam ele para matar, não para prendê-lo. Aí vem o capítulo 13 de João.
E ele vai ensinando os seus discípulos. E ele faz a primeira reunião, a última, para se despedir. Capítulo 13 de João, ele vai ensinar a igreja a ser humilde. Ele vai ensinar os discípulos a ser maior do que os outros. Quer ser maior? Seja um menor. Quer ser aplaudido? Você está no lugar errado. Se quer ser aplaudido, você está no lugar errado. Vai pegar uma vaga num circo, que lá você é aplaudido. Vai para a Globo, que lá você é aplaudido. Mas aqui, quem quer ser aplaudido, quem quer ser maior, tem que ser servo um do outro. Aí ele diz: eu vou voltar para o meu pai. E para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Veja que a formação de um judeu, mesmo ignorante, religiosamente falando, não era fácil arrancar. 3 anos já de pregação, de ensino, vendo os milagres, e eles ainda não acreditavam na ressurreição. Eles esperavam Jesus reinar ali na terra, literalmente. Veja como a formação era bem feita. O capítulo 13, a reunião termina sem eles entender. Para onde tu vai que a gente não pode ir? Porque a formação era onde o mestre fosse, o discípulo tinha que ir. Aí Jesus olha e diz: não foi vocês que me escolheram. Ou seja, lá em Jerusalém, os mestres escolhiam, o discípulo escolhia. Mas ele disse: vocês não tinham capacidade, mas fui eu que escolhi vocês. E dei nome a vocês. Eles não entenderam. Aí vem o capítulo 14. Jesus já tinha dito que o inferno não ia prevalecer. O inferno prevaleceu contra a geração de Adão, contra a geração de Israel, contra a geração de Noé, mas contra a geração de Cristo ele não ia prevalecer. Aí é preciso Jesus trazer o capítulo 14. Eu fiz alguns cursos em Jerusalém e alguns eruditos estudiosos dizem que o capítulo 14 era cultural, para abrir a mente deles. Porque na cultura, eu digo porque eu tenho amigos que vivem a mesma cultura. E eles dizem: Genival, eu só conheci minha esposa quando eu fui levar o dote e no dia do matrimônio. Porque são as famílias que acertam o casamento. Então observe, por exemplo, se eu tenho um filho, presbítero William tem uma filha, na cultura do capítulo 14. Aí eu conheço o William. Era Deus com Israel. Aí eu dizia a William: vamos fazer um acerto, um acordo. Qual? De você conservar sua filha para o meu filho. O William dizia: tá certo, Bento. Aí eu ia embora, morava longe, em outra cidade, em outro estado. Aí eu chegava em casa e ia preparar meu filho. E o William preparar a filha dele. Quando a menina atingia uma idade normal, aí eu enviava meu filho para a casa do William. Só que o meu filho vinha com um saco de moedas, que era o dote, e um líquido chamado vinho, uva. Aí chegava na casa do pai da noiva, o William, e dizia: o meu pai me enviou para pagar o dote e selar o compromisso. Aí o pai chamava a moça e dizia: filha, esse é o seu noivo, o seu futuro esposo. Você aceita? Aí a moça dizia: aceito, pai. Aí o noivo pegava o dote, as moedas, e dava o pai da moça. E pegava o vinho e dava para a moça beber. Quando a moça bebia, enquanto ela bebia o vinho, ele ia citando um romance e dizia: eu vou voltar para o pai. Não fique triste o seu coração.
Creia no meu Pai, creia também em mim. Porque na casa do meu Pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu era fiel para dizer a você. Mas eu preciso voltar e vou preparar lugar. E quando eu for, eu vou preparar e voltarei outra vez. E vou levar você para mim mesmo. Porque na cultura o primogênito não pode sair da casa do pai. E sobretudo o unigênito. Porque ele tem o dever de cuidar do pai enquanto o pai existir. E nesse caso Deus é eterno. Então a morada é eterna, ele nunca vai ter fim. Eu vou voltar para a casa do pai, vou preparar lugar e vou levar vocês. Aí ele vai à cruz. Praga o dote. Diga para quem está ao seu lado: o dote não é prata nem ouro. Você é tão importante. Diga ele: você é tão importante que para você pegar fogo, para você incendiar, o dote foi mais caro. Por isso que Paulo disse que foi um bom preço. Coríntios 6 e 20, 19 e 20. Aí ele fazia isso. Aí eles entenderam. Aí Jesus vai à cruz, paga o preço. No alto da cruz diz: Pai, o dote está pago, está consumado, está feito. Terceiro dia ele volta a viver. Olha o ensino, que era tão terrível que a maioria já tinha se desviado. Mas o dote deu um valor tão grande, o penhor, o selo, que ele vai lá o dote e recupera todos. Quando ele volta para o Pai, os anjos ratificaram. Porque vocês estão assustados olhando para cima? Este mesmo Jesus que subiu, ele vai voltar. Ele chega na casa do Pai. É condecorado. Ele diz: Pai, eu já paguei. Pode olhar aqui do Gênesis até aqui. Nenhuma geração pegou fogo. O inferno venceu tudinho. Porque o dote era sangue de novilho. Agora é o sangue do próprio filho. O sangue deu garantia ao dote. Aí, como na cultura, continuando, quando o meu filho voltava, que dizia: Pai, a noiva aceitou, eu paguei o dote, pai, e disse a ela que ia voltar para buscar ela, e eu vou esperar o dia que o Senhor decidir mandar. Mas a cultura dizia que enquanto o pai não mandava, tinha que mandar um penhor, tinha que fazer um depósito, tinha que mandar um selo de garantia e confiança do pai para a casa da noiva, para ficar 24 horas com a noiva, porque quando a noiva estivesse triste, olhava para o penhor e o penhor estava lá, e ela disse: ah, está de pé, está de pé. Aí ele diz: Pai, eu disse a eles que o Senhor ia mandar o penhor. Manda o teu Espírito para ficar com eles para sempre, até o dia do arrebatamento. Aí Lucas diz em Atos 2 que estavam todos reunidos em um mesmo lugar. De repente veio um barulho de um vento impetuoso e veemente, e encheu a casa, e todos pegaram fogo e foram cheios do Espírito Santo de Deus. Incendiaram o penhor. Vem. Olha para quem está ao teu lado, por favor. Diga a ele: quando você disse sim, você já aceitou.
Você já está comprometida. Digo, o dote já foi pago. Não foi prata nem a ouro. Foi o sangue de Jesus, imaculado, garantido. Quem tem o selo, quem tem o penhor no coração. Deixa eu ver quem tem. Deixa eu ver quem pegou fogo. Agora vai. Formação. E eles estão escondidos com medo da represália. O incêndio veio. Só o teclado, por favor. O incêndio veio. Por favor, carinhosamente. Entrou o fogo. Aí ninguém sustenta mais. Aí se juntaram. O poder religiosos que eram divididos se uniram. Chamaram os doutores, os escribas e o Supremo Tribunal, o Sinédrio. Temos que apagar essa chama. Quanto mais apertava, mais o fogo pegava. O incêndio era maior. Prenderam, chicotearam. A religião disse, não tem jeito. Quanto mais aperta, mais o incêndio cresce. Só tem um jeito. Vamos jogá-lo ao Supremo Tribunal, juridicamente. Aí o Sinédrio convoca os dois provocadores, Pedro e João. Se você puder projetar, para não ficar na minha linguagem quando eu falo de analfabeto, Atos 4,13. Se o rapaz puder projetar, para você entender. Aí diz Lucas, que quando os magistrados interrogaram Pedro e João, o que é que a Bíblia diz? Que eles falam com ousadia, com intrepidez, sem medo, pegando fogo. Aí os juízes vê o quê? Então eles vendo a ousadia de Pedro e João e foram informados que eram homens sem letras, analfabetos. Sem letra no contexto grego original é sem cultura literária, e no nosso vocabulário é sinônimo de analfabeto. Eles perceberam que eles não tinham leitura, foram informados que eles são analfabetos. E como eles falam tão bonito assim? Como eles falam diante de juiz tão sério? Aí disseram, não, só pode ser discípulo de Jesus. Não conseguiram apagar o incêndio. Resumindo, e agora o que é que faz? Cantor. Agora, já que são analfabetos, só tem um jeito de pará-los: colocar um doutor no pé deles. E quem estava terminando o Beit Midrash? Doutor Saulo. Doutor Saulo comeu poeira aos pés de Gamaliel, o melhor mestre da região. E ele disse assim, é assim, vamos botar o menino. Ninguém é melhor do que ele, da idade dele, na lei de Moisés, no comportamento. Ninguém sabe mais do que ele, do que alimento. Ele tem dupla cidadania. Ele é filósofo. Ele já conhece de direito. Ele é top. Então bota ele para apagar o fogo desses ignorantes. A minha mãe dizia, quem brinca com fogo termina se queimando. Aí o doutor arrebenta. Vai. E vai ganhando fama. Muitos se desviaram. Céus apóstolos resistiram em Jerusalém. Quando o doutor pensava que estava acabando, alguém diz, o incêndio já chegou em Damasco. Ele com raiva pega a escolta, vai para lá, eu vou apagar. Se eles não quiserem eu mato, eu trago preso. E ele vai. Quando ele vai chegando em Damasco, não demora muito, perto do meio-dia, aonde o sol atinge 2 milhões de graus Celsius na coroa. A maior glória do sol é o meio-dia. Aí ele diz que desce do céu um brilho que brilhava mais do que o sol. Quem era? E diz, quem tu és? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Era o noivo. Aí doutor Saulo, com a cara no chão,
já se levanta rebocado, entra em Damasco arrastado, sem enxergar nada, colocado de favor numa casa. Agora 3 dias de jejum, 3 dias de oração. Aí Jesus vai na casa de um incendiado chamado Ananias, salvo engano, e diz: Ananias, eu ceguei um rapaz que estava vindo para cá, e eu quero que você faça uma oração com ele, que eu quero curar e quero tocar fogo nele. Ananias, quando sabe que é Paulo, quer recuar. Esse homem é brabo demais, ele tem autoridade. Eu já quebrei ele no meio, ele agora vai pegar fogo, porque é um vaso nas minhas mãos. Quando Ananias chega lá, já estende a mão, as escamas caem. E Lucas diz: quando Paulo levantou, Jesus tocou fogo e ele falou línguas estranhas. E o fogo pegou e ninguém apagou mais esse incêndio. E qual era a mensagem? Ele vem. Ele vem. Veja que ninguém falou mais da volta de Jesus do que ele. Agora, os irmãos que não negavam, o judaísmo jogava para fora, com todos os poderes aliados, juntaram com o poder político Roma e as suas atrocidades. Os irmãos que não desistiam, não tinham mais direito aos direitos sociais do judaísmo, o direito da sinagoga. Então eram expulsos e tinham que depender do império. E para depender da ajuda do império, por exemplo, hoje nós temos o Bolsa Família. Era um sistema não igual, mas dava esses direitos a quem fazia parte da sinagoga. Por conta de Jesus, quem era crente, quem aceitava Jesus, eles tiravam o direito. Então, tirando o direito, agora perdia tudo. Ia depender do político do Roma. E dependendo de Roma, tinha que adorar o imperador e reconhecê-lo como o único Senhor e queimar incenso a ele. Então a Bíblia diz que o fogo era tão grande, os irmãos eram tão incendiados, que diante de todos esses obstáculos, eles não adoravam o imperador. A história diz que quando eles passavam pelo outro, me ajuda aqui, a ordem era simplesmente: encontrei ele e não sou crente, já estou expulso da sinagoga, então eu tinha que dizer Sequirion, e ele respondia Sequirion, reconhecendo que César é o meu Senhor. Mas o incêndio foi tão grande que a história diz que os crentes, com todo o perigo de vida, quando passavam pelo outro, não adorava César, gritava e dizia Maranata. O outro gritava Maranata, ele vem, ele vem, ele vem, ora vem. Em setembro eu estava pregando em Roma, em Milano. Entrei no Coliseu e com um guia espanhol a gente começou a andar. Eu e algumas irmãs que me levaram para conhecer o Coliseu e a sua história. E a história que dizem que muitos pais crentes, o imperador jogava eles como espetáculos no Coliseu, se eles não desistissem dessa esperança. Os filhos agarravam nas vestes das mães, na túnica do pai, gritando com medo, dizendo: pai, o que é que vai acontecer? O pai dizia: está vendo aquela porta vai se abrir e os leões estão vindo, filho. Mas a gente não pode desistir, porque se o leão nos atacar, Jesus já está com os braços abertos nos esperando. Não se conformaram, prenderam todos os crentes que quiseram, fizeram um tacho e o imperador marcou um dia para que, se os crentes não desistissem, ia jogá-los no lago, no azeite do tacho. Chegou o dia, os romanos lotaram, pegaram os crentes amarrados, os soldados, por exemplo, eles aqui e o tacho como daqui no outro lado da rua. 2 corredores de fogo para amedrontar, e o fogo fervendo, o azeite e o fogo alto. Os soldados vinham, pegavam os crentes e diziam: vocês vão desistir dessa esperança, senão vão ser jogados no fogo.
Aí os crentes puxavam a corrente, querendo quebrar a corrente. Eu disse, pastor, eles estavam com medo. O guia disse, não, Pedro, eles estavam tão cheios de fogo, Pedro, que quando eles viam os tachos não tinha medo. Eles olhavam para o outro e diziam, me solta, que quem vai primeiro sou eu. Eu quero ver Jesus primeiro do que você. Jogavam eles dentro do fogo. O fogo caía, fazia barulho. Os romanos enlouqueciam. A história diz, o guia, que não deu 20 minutos. Os crentes que eram jogados no fogo começaram a sair de dentro, porque o fogo era maior do que o fogo. O incêndio que estava nele era maior do que o fogo natural. Ficavam em pé na beira do tacho, sem nenhuma queimadura, e as correntes quebradas. Quando os romanos viam isso, se calava. Os que estavam presos dava glória e cantava. Os que saíam do tacho começavam a correr e a gritar. Os deuses de Roma não valem nada, mas o nosso Jesus é Deus da água, é Deus do fogo, é Deus da água, é Deus do fogo. Reis, 57 anos depois de Cristo, Paulo já tinha invadido a Europa, pregando a ressurreição. Ele escreve esta carta, estimulando os irmãos. Olha o que é que ele diz no final do capítulo 15, irmãos. Porque a filosofia dizia, morreu, acabou. E os irmãos estavam perdendo a esperança. Aí ele dizia, irmãos, não quero que vocês ignorem quem já morreu, é verdade. Mas nem todos dormiremos. Mas aqueles que já foram, ao tom da última trombeta, ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, vamos ser transformados em um abrir e fechar de olhos. Subiremos nas nuvens, nos encontramos nos ares, e de lá subiremos com o Senhor e estaremos com Ele para sempre. Aí ele diz, não desistam, porque Deus deu a vocês um selo, um penhor. Não foi na tábua de pedra, mas foi no coração. Você está aqui no culto, não é porque tem um nego pregando, não é porque você quer, é porque o selo está dizendo, ai, a promessa ainda está de pé. O penhor está dizendo, ai, que a promessa pode ser hoje. Fizeram de tudo e não pararam. Disseram parar. Quem é o mais afogueado? Irmão Pedro estava dizendo, irmãos, vocês são a geração eleita, sacerdócio real. Pedro está dizendo, Jesus está voltando. Vamos pará-lo. Se parar ele, o incêndio acaba. Botar a cruz. Não tenho medo de ser crucificado. Eu só quero que vocês não me crucifiquem como ele morreu. Me botem de cabeça para baixo e metam o prego. O incêndio não vai apagar. Mataram Pedro. Aí vem o ano que Paulo se torna inimigo do Estado. Paulo, ou você desiste, ou vai ser decapitado. Timóteo, desista não, filho. A minha hora chegou. Combati um bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Agora o que me aguarda é a coroa da justiça, a qual o justo juiz vai me dar naquele dia. Não só a mim, mas a todos que amarem a volta dele. 90 a 92 depois de Cristo, quando pensaram que tinha acabado, sobrou um velhinho escrevendo, filhinhos, jovem, não desistam, vocês são fortes, já venceram o maligno. Filhinhos, é já a última hora. Tem que eliminar. Joga num tacho de fogo. Colocaram no tacho de fogo. Quando for olhar, ele supera nenhum fio de cabelo queimado. Vamos afastar ele da civilização. Aí coloca ele onde não mora ninguém. Exila ele na ilha de Pátimo, sem contato com ninguém. Aí ele diz, irmão, aqui é João, companheiro do vosso nas aflições. Estava eu preso na ilha de Pátimo por conta do testemunho do Evangelho de Cristo. Mas eu fui arrebatado no dia do Senhor, e eu ouvi detrás de mim voz, como voz de muitas águas. Quando eu me virei para ver quem era, eu vi 7 candeeiros, e no meio dos 7 candeeiros tinha um semelhante ao Filho do Homem. Quando eu olhei, o seu cabelo era branco como a lã e como a neve. Os seus olhos brilhavam como chama de fogo. Ele tinha uma veste comprida
comprida e tinha um cinto em volta do corpo, e os seus pés brilhavam feito latão tirado da fornalha. Quando eu vi, eu caí sobre os pés dele como morto. Ele me pegou pela mão direita e disse: João, tenha medo não, sou eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu fui morto, mas eu estou vivo. Eu tenho a chave do inferno e a chave da morte. João, coragem, e ele fala, escreve para a minha igreja: eis que eu cedo venho, eis que eu cedo venho, eu venho sem demora, ele vem. Século 12, tentaram apagar o enxame, o incêndio, tirando a Bíblia dos leigos, mas não pararam. Século 16, 1545, com as indulgências plenárias, não pararam. Século 18, com o liberalismo teológico, que dizia o ícone Lindolfo Bulto: não, Jesus está morto, ele só está vivo na mente desse povo burro chamado cristão. A Bíblia não é verdadeira, não tem milagre. Isso foi quase 300 anos. Aí querendo apagar a chama. Aí vem o século 20, 1904. Aí Jesus acende a Europa, país de Gales, o fogo é reaceso. Aí vem 1906, Jesus reacende a América do Norte, o fogo pega. Aí viu 1910, a Assembleia de Deus no Brasil é incendiada e pega fogo. Há um selo de garantia. Século 20, os nossos pais ralaram. Aqui tem quem possa falar melhor do que eu. Jovens, eu digo, hoje eu chego em aeroporto, em shopping, tem lugar que a minha mulher nem quer ir comigo, porque se é 15 minutos eu passo uma hora tirando foto. Mas esses nossos pais não, nem pela calçada dos não crentes eles pisavam. Quando pisava, eles lavavam. Urina podre na cara. Não tinha o privilégio de sentar em bancos tão bonitos como nós. Eram bancos quando tinha que sentava e ficava balançando para cair. Não tinha glamour nem microfone sem fio. Muitas vezes muitos jovens chegavam chorando na igreja por conta das pedradas que levava de casa para a igreja. Muitos chegavam sangrando. Mas mesmo sangrando, quando entrava na igreja, que não tinha ar, não tinha teto tão bonito, era de palha, era de zinco, o incêndio pegava dentro das igrejinhas. Não precisava famoso, não precisava cantor popstar, era no hino da harpa. Jesus batizava, o fogo caía, a glória caía, e as pessoas pulavam a janela aceitando a Jesus. E eles não desistiam. Diga para quem está ao seu lado: agora é o século 21. Diga: agora é a nossa hora, agora é a nossa vez. Diga para ele: se tu não gosta de fogo, se tu não gosta de incêndio, vai para casa agora, porque eu vou tocar fogo em você hoje. Eu vou te incendiar hoje. Diga a ele: eu vou te incendiar hoje. I break lawyers that child day. I break I shall. And if your line lay a fall, and by your right, my shield of and the globalization the rare fashion de Gagaricel. The little line do Rio Sakna Faias here. O que eu te falei, te prometi, está de pé.
Eu vou incendiar esta região com um poder sobrenatural. Vou fazer servos sair daqui incendiado pelo poder da minha unção. Porque este povo que eu te entreguei, eu estou sacudindo pelo poder da minha unção. Eu derramo o poder pentecostal, fogo sobre esta geração. E para que saiba a minha verdade, eu faço isso. Receba, povo meu, o poder do meu Espírito, diz o Senhor. Adora, 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 adora. Batiza, Jesus, me batiza agora. Receba batismo, receba, receba batismo do Espírito, receba renovo. Vai, 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 recebe agora. Fique de pé por bondade. Se você quiser e puder, e tiver uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que seja íntima, vira para ela assim. Vira para ela assim, não olha para mim não, olha para ela. Se você puder, encara ela frente a frente. E diga a ele, não quero nem saber como você chegou no incêndio. Quero saber como você vai sair. Diga, vou sair mais incendiado ainda. Diga a ele, a trombeta pode tocar hoje. E se ela toca hoje, eu quero subir com você, pegando fogo, incendiado. Mas se ela não tocar, eu quero agendar com você o encontro. Pergunta onde? Lembra daquela rua de ouro do Apocalipse? Diz a ele, ali no pertinho do muro de jaspe, tem uma praça de ouro, na margem do rio de cristal. Eu quero te ver lá. Se eu for primeiro, diga ele, se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera. Porque se alguém pensou que eu estava frio, se alguém pensou que ia desistir, diga a ele que vai ter que me engolir, que eu vou sair incendiado. Aperta a mão dele que está fechado. O negócio vai feder, mas eu vou estar lá. Aperta a mão dele e diga, eu também vou estar lá. Abraça ele, incendeia ele. Aleluia. Aleluia. Vai, agora é você e ele. Estão dizendo que a nossa geração é fajuta. Estão dizendo que a nossa geração não é mais a mesma, não fala a língua pentecostal. Estão me pedindo para não pregar mais Pentecostes, porque a pandemia acabou com a igreja. Mas o penhor é maior do que tudo. O penhor manteve o incêndio contra a religião do judaísmo. O penhor conservou a igreja contra o Império Romano. Onde está o império? Caiu. Onde estão os religiosos? Ficaram para trás. Onde está o Coliseu? Em ruína. Onde está o templo da corrupção? Caiu. Disseram, a pandemia vai fechar a igreja. Onde está a pandemia? É no passado. E a igreja de pé, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo, pegando fogo.
Levanta a tua mão direita para o alto. Talvez perto de você tem alguém que não é batizado e tem alguém que precisa de cura. O Espírito Santo me dá ousadia para a unção que está sobre mim. Eu mandar um sinal na palma direita da tua mão. Agora põe a mão no ombro dele, vai, e diz: recebe, recebe unção, recebe unção. Incendeia, incendeia, incendeia. Agora, incendeia. Labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Como labareda de fogo,